E dados de 13 milhões de usuários em São Paulo foram vazados após um ataque cibernético. A Prefeitura da capital paulista pediu uma investigação policial. Então, para falar sobre a falta de segurança digital e também proteção de dados, nós vamos conversar agora com o Rafael Franco. Ele é especialista em segurança cibernética, a quem agradecemos demais pela participação. Rafael, seja muito bem-vindo aqui à programação. Bom dia, Daniel. Bom dia, Elisângela. Muito obrigado aí pelo convite. Estou aqui, infelizmente, para falar de uma notícia não muito boa. Pois é, queria justamente a sua avaliação acerca dessa informação, dessa notícia, vazamento de dados de 13 milhões de usuários do transporte público em São Paulo, né, que utilizam as carteirinhas, como é que chama? Bilhete único, sobretudo. Bilhete único. Como funciona esse tipo de proteção dos dados desses usuários? Isso mostra justamente a fragilidade do setor. Que tipo de medida é preciso tomar para evitar esse tipo de coisa? Perfeito, Daniel. Bom, a guarda dos dados, né, bem como a responsabilidade pelo vazamento é da empresa que detém esses dados. Nesse caso, o usuário ele acaba não tendo muita responsabilidade, ficando totalmente suscetível aos procedimentos da empresa. A empresa ela sempre tem duas camadas que ela precisa cuidar. Uma é a proteção de sistemas, né, para você evitar invasões de terceiros, e a outra são os procedimentos internos, né, porque, de certa forma, a própria equipe da empresa tem acesso a esses dados e pode, eventualmente, ser responsabilizada por esse vazamento. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas informações pessoais, elas podem acabar caindo ali no submundo da internet, que a gente chama de dark web. E aí criminosos têm essas informações e então conseguem acessar dados bancários, a conta, ou até informações bem importantes e acabar roubando essas vítimas. Isso pode acontecer. Sim, na verdade, esse tipo de vazamento, ele pode ser responsável por desencadear uma cadeia de outros golpes, né? Porque, eventualmente, com o dado que foi vazado, o criminoso, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Mas ele pode entrar em contato com a pessoa e utilizar justamente a informação privilegiada que ele tem para fazer confirmações de dados. Então, eventualmente, ele vai ligar para a pessoa, vai se identificar como sendo alguém do banco, vai fazer, inclusive, a confirmação dos seus dados. É muito complicado porque vazaram dados como a naturalidade, nome de pais, né, que é a filiação, que normalmente são dados utilizados para confirmação cadastral. Então, esse criminoso ele pode te ligar, se passando por um funcionário do banco, confirmando diversos dados e pedindo para você, eventualmente, estar recadastrando a senha do seu banco, mas, na verdade, você vai estar informando a senha para a quadrilha. Pois é, a direção acabou de me atualizar que a SP Trans divulgou uma nota informando que foram dados referentes ao ano de 2020 e recomenda que os usuários alterem a senha. Basta trocar a senha para que os dados estejam protegidos, seguros, porque um grande lote de dados já foi vazado, né? Como é que essas pessoas agora ficarão seguras simplesmente trocando a senha? Exatamente, né? Trocar a senha só garante que ninguém vai acessar a sua conta do bilhete único, a sua conta da SP Trans. Mas se os seus dados pessoais já foram vazados e estão na mão de quadrilhas, você está suscetível e realmente, nesse sentido, você não tem o que fazer, a não ser se preparar para essas eventuais ligações, já entendendo que os seus dados podem ter sido vazados e que uma quadrilha pode estar com os seus dados. E aí existem diversas recomendações para você não cair nesse tipo de golpe. O exemplo que eu dei da ligação se passando por um banco, você sempre deve desligar, pegar o número que tem ali no seu cartão e ligar você diretamente para o banco para saber se aquela ligação é verdadeira. Agora, alterar a senha ali no site da SP Trans só vai proteger realmente o seu bilhete único. É importante fazer,
mas não limita o risco a partir do vazamento desses dados. Rafael, a gente tem 2 pontos importantes que é bom a gente reforçar também, que existe o ataque cibernético de criminosos e também a falha no sistema de segurança da própria empresa. Diversos ataques hackers acontecem, assim, milhões de vezes em todo o mundo. E o Brasil, me parece, você pode confirmar isso, a gente está preparado para se proteger? Porque eu lembro muito bem de uma operação da polícia, onde algumas pessoas foram presas que conseguiram aí roubar, assim, diversas prefeituras, por exemplo, de algumas cidades do estado de São Paulo. O país, ele está preparado? Ele tem algum tipo de estrutura para atender esse tipo de crime, para combater e inibir esse tipo de crime? Elisângela, de maneira geral, as ferramentas de tecnologia elas são globais. Então, a gente tem o mesmo nível de preparação do que qualquer outro país e os nossos profissionais aqui de tecnologia são extremamente capacitados. O que pode eventualmente acontecer, e aí as empresas elas têm uma dificuldade em controlar isso, é uma eventual participação, inclusive, das pessoas que fazem parte da equipe e que, de certa maneira, possam ser responsabilizadas por esses vazamentos. Do ponto de vista de software e de ferramentas, o Brasil está preparado como qualquer outro país, mas também está suscetível como qualquer outro país. A gente que acompanha o mercado de tecnologia, a gente acompanha vazamentos ao redor do mundo todo. Essa semana mesmo foi notificado o vazamento de um dos principais aplicativos de guarda de senhas, né? Justamente um aplicativo que tem como objetivo guardar as senhas, teve as senhas vazadas. Então, isso acontece ao redor do mundo todo. O Brasil não está numa situação pior do que qualquer outro país, não. Pois é, Rafael, mas a gente sempre fala, né, da necessidade de você melhorar, atualizar a legislação para dar mais segurança para as pessoas que utilizam a internet. Recentemente, tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, chamada de LGPD. As empresas estão seguindo os protocolos para respeitar a legislação? Vocês que atuam na área da tecnologia da informação entendem que a LGPD foi um avanço ou, na verdade, é mais teoria do que prática? Bom, a lei, ela pune o vazamento, né? Ela gera realmente prejuízos para a empresa que é responsável por um vazamento. Então, o que eu percebi nos últimos 2 anos foi um aumento generalizado das empresas na preocupação com processos, com sistemas para a proteção desses dados. Porque hoje existe muito intercâmbio de dados entre empresas, né? Então, aumentou sim consideravelmente a preocupação nos últimos 2 anos por causa da LGPD. Ok, a gente sempre trata nessas entrevistas, quando falamos de vazamento de informações, sobre como as empresas ou os especialistas em tecnologia, ou mesmo como os integrantes dos governos, devem proceder para dar mais segurança para o usuário. Mas também tem a responsabilidade daquele que utiliza o celular, o computador em casa, enfim, que faz um cadastro em um site, que faz uma aquisição por meio de uma loja virtual. Acho que é importante, para a gente finalizar essa entrevista, repetir algumas regrinhas básicas para que a pessoa utilize, claro, a internet, mas com segurança. Quais são as informações básicas e necessárias para que a pessoa use a internet, mas com segurança? Perfeito, perfeito. Bom, a principal aqui, nesse caso do vazamento da SP Trans, é você evitar de utilizar a mesma senha em diversos sites, em diversos serviços. Por quê, né? Essa base de dados caindo na mão de um grupo hacker, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Eles vão pegar este e-mail e senha e vão ficar tentando fazer login em diversos serviços. Se você eventualmente usa o mesmo e-mail e senha, você facilitou demais
a vida de quem teve acesso ao seu dado. Então, essa é a primeira recomendação: evitar de usar a mesma senha em diversos sites. Se possível, utilizar algum gerenciador para armazenar essas suas senhas de maneira segura. Sempre estar fazendo a troca dessas senhas, se possível, num período aí de 90 dias. E sempre que você deixar de utilizar algum serviço, vá até o serviço e peça a remoção dos seus dados, a remoção da sua conta, porque é um ponto a menos de acesso aos seus dados. Perfeito. Rafael Franco, especialista em segurança cibernética, agradecemos demais pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom fim de semana e volte mais vezes. Obrigado, Daniel. Obrigado, Elisângela. Um bom final de semana e um bom Natal para vocês. Muito obrigado.